Fala galera, professor Rafael Alonso, e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como evoluir um exercício sem precisar adicionar peso nele. Nós estamos acostumados a trabalhar as variáveis volume, intensidade e densidade, através do controle da quantidade de séries, número de repetições, adicionando sobrecarga no exercício e controlando o tempo de descanso. Um tempo menor é considerado um tempo mais denso e um tempo maior, um tempo menos denso. Então nós controlamos essas variáveis e tudo bem. Só que, e se você tem um número limitado de material para trabalhar? Ou mesmo se você tem muito material para trabalhar, mas você pensa na execução do exercício e na qualidade do movimento que seu cliente vai executar. Então eu trouxe 4 tópicos que podem ajudar o seu cliente a formar uma base mais sólida para depois ele aumentar peso com segurança no exercício. O tópico número 1 é a mudança de nível. Então vou utilizar um exercício como exemplo, um fly na fita de suspensão, onde você escolhe o número de repetições para ele fazer e você escolhe uma inclinação para que ele execute o movimento. Então você vai observar a qualidade do movimento para aquele número de repetições que você escolheu. Quando ele consegue fazer esse número de repetições com qualidade, você aumenta o nível, aumentando então a inclinação em que ele vai fazer esse exercício. Até o ponto em que ele precise adicionar, por exemplo, um banco para conseguir fazer o exercício em uma máxima dificuldade. Assim você vai aumentando a sobrecarga do exercício sem precisar necessariamente aumentar o peso em que o seu cliente executa esse padrão de movimento. Você pode fazer isso também com uma barra e um rack, ou se você trabalha em uma praça, você pode utilizar um banco, por exemplo, para ir aumentando esses níveis de dificuldade. O tópico número 2 é aumentar o tempo de execução. Então você pode controlar o tempo sob tensão em que o seu cliente faz esse exercício. Utilizando um exemplo de um agachamento goblet, você pode fazer com que ele execute a fase excêntrica, por exemplo, em 3 ou 4 segundos. Assim você utiliza a mesma sobrecarga, o mesmo peso, mas você aumenta a dificuldade de execução do exercício através do controle do tempo sobre tensão em que ele faz o agachamento goblet. O tópico número 3 é adicionar execuções parciais. Então, utilizando o exemplo do agachamento goblet, ele pode fazer um agachamento profundo, retornar até o paralelo e depois descer novamente para o profundo e subir para a postura ortostática. Ou você pode trabalhar até 90 graus, até o paralelo, retornar na ortostática e depois realizar um agachamento goblet profundo com uma dada sobrecarga. Isso vai aumentar o tempo sob tensão. Você vai adicionar uma execução em uma angulação específica que você escolher para aumentar essa dificuldade, para melhorar a força naquela região, sem você precisar adicionar sobrecarga. Você pode também adicionar isometria em uma dada angulação de execução do agachamento. Então você escolhe a angulação, pede para o seu cliente parar por 2 ou 3 segundos e depois continuar o movimento. Isso vai aumentar o tempo sob tensão, vai melhorar a força do seu cliente naquela angulação e vai melhorar também a qualidade de execução do movimento. E o tópico número 4 é mudar a disposição em que o peso se encontra em relação ao seu corpo, o posicionamento do implemento. Então, utilizando o caso do agachamento goblet, você pode utilizar a postura rack 1 com o peso mais lateral, você pode mudar o posicionamento do kettlebell para bottom up, assim você tem um componente de estabilidade na cintura escapular e no core, bem interessante, sem precisar alterar a sobrecarga, aumentando o peso do kettlebell. Então esses foram os 4 tópicos que eu trouxe para você evoluir um exercício sem precisar modificar o peso que você utiliza para executar ele. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe com um amigo, que logo eu volto com mais notícias sobre treinamento físico para você. Valeu!